reunido junto, eu tô... tá fazendo um tour 360 para todo mundo dar oi aí. E a gente conversou naquele nosso primeiro encontro, né, sobre o que significa estar alfabetizado, né, fazendo as relações e as conexões entre a educação infantil e o ensino fundamental. E hoje a gente vai conversar, então, sobre a leitura e escrita na educação infantil, né, principalmente na pré-escola, pensando em que proposta curricular a gente pode seguir. No próximo encontro, que é dia 23 de maio, a gente vai conversar sobre a proposta curricular e a leitura e escrita nos anos iniciais. E dia 24 a gente vai conversar um pouco, então, sobre como dar continuidade aos desafios, né, nesse planejamento com a leitura e a escrita na rede do SESI. Então, a gente vai projetar um mapeamento em teia para que a gente possa pensar na continuidade. Eu vi que alguns microfones abriram, alguém achou aí o como gravar e quer compartilhar? Não? A Luana está com o microfone aberto, Luana. Um pouquinho. Prof. Flávia? Oi. Se não conseguirem gravar, né, pelo domínio, dá para gravar pelo Windows G. Você faz captura da tela. Eu estou gravando dessa forma. Tu consegue gravar, então, Sirlei, para depois compartilhar? Eu estou gravando daí. Uhum. Ai, ótimo. Isso repassa para a gente, tá, Sirlei? Obrigada. Tá bom, então. Obrigada, então, Sirlei. Porque senão vocês vão ficar sem o registro, né? Principalmente a Mirtz, que não está aí, né? E ela disse, mas vão gravar e depois eu vou assistir. Tá? Então, a gente se vê hoje, se vê de novo dia 23 desse mês, e depois a gente se vê em julho, dia 24, tá? Para poder começar o encontro de hoje, eu vou contar para vocês algumas histórias que eu criei com as crianças da EMEI São Cristóvão, aqui de Erechim, com as crianças numa pré-escola. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês poderem conhecer. Eu ia pegar. Estão conseguindo visualizar, né? Sim? Sim. Tá. Então, eu fui até a escola, eu faço extensão nessa escola desde o ano passado. E fui até a escola tem 3 escolas, na verdade, né? Então, um dos anexos da escola é o anexo Madre Alex, onde eu fui conhecer, que é a menor escola, onde eu fui conhecer as crianças. E numa das salas, elas me convidaram para brincar com elas num território que elas tinham de construção com animais em miniatura. Era um território cheio de madeiras, com animais em miniatura. E daí elas começaram a sempre, ali em 10, 15 minutos, elas brincando, eu observando, né? E elas sempre estavam inventando histórias, conversando entre os animais. Aí eu falei, eles começaram de novo a desmontar, vamos começar de novo, um disse. E cada cena que eles faziam, eu dizia, segura aí que eu vou tirar uma foto. Eu quero depois escrever essa história. Aí, a primeira vez, assim, as fotos não ficaram muito nítidas, algumas ficavam meio embaçadas. Mas a segunda vez, antes deles falarem a cena, eles já paravam e diziam, pode tirar a foto. Aí eu tirava, depois eles contavam a história. Aí eu construí, então, essa história com eles. A depois levou essa história até... Porque como eu faço rodízio entre as escolas, e para não deixar as crianças muito tempo esperando, porque eu só retorno nesse mês de novo, e isso foi lá em março, né? Eu só vou de 2 em 2, cada escola. Aí eu disse para ela, tu conta para as crianças, e a última história eu não me lembrava como é que era. Aí tu escreve com eles, né? Com as crianças. Então, não foram todas as crianças, foi um grupo específico que estava nesse espaço que criou essa história, então, comigo, do tigre e do tubarão. Em um reino animal distante, havia um tubarão muito perigoso. Todos os animais tinham medo dele. Por isso, resolveram construir uma casa para se esconder do tubarão. Porém, o que os animais mais temiam aconteceu. O tubarão logo encontrou o esconderijo secreto. E ficou horas e horas procurando uma forma de invadir a construção e pegar todos os animais. Até que o ataque começou, e os animais começaram a gritar sem parar, pois não conseguiam fazer o tubarão parar.
O tigre ouviu os gritos dos animais e resolveu tomar coragem para enfrentar o tubarão. Amigos, esperem, vou salvar vocês, gritou o tigre. E a luta entre os dois começou. O tubarão usava sua cauda para bater no tigre e nos animais. Então, o tigre teve a ideia de lançar uma madeira na cauda dele para poder derrotá-lo. E não é que a ideia deu certo? Todos os animais foram soltos e agora conseguem viver sem medo. E o tigre se tornou o rei do reino. Né? Que era o modo como as crianças faziam com o tigre, né? Então, essa história foi criada pelas crianças do pré-B3, né, da professora Veridiana. Quem criou essa história foi o Lorenzo, o Josué, o Anthony e a Sofia, lá no finalzinho de março desse ano. Aí tinha uma outra história também, que foi a segunda, que nessa daí eles montavam e paravam, então as fotos já são mais nítidas, né? Que a gente chamou de o plano secreto dos dinossauros. Na era dos dinossauros, havia um gigante que construiu um cercado para prender e maltratar todos os dinossauros que encontrasse pelo caminho. O gigante tinha uma arma de jato de água. Toda vez que um dinossauro fazia algo que ele não gostava, o jato era acionado para paralisar a ação. O jato era tão forte que muitos dinossauros desmaiavam. Mas o gigante não imaginava que havia um tubarossauro que morava nas profundezas do oceano e estava observando todas as suas ações maldosas. Como o tubarossauro não conseguia ficar muito tempo fora d'água, ele pediu ajuda ao seu amigo Pinacossauro para atacar o gigante. Pinacossauro segurou firme nas costas do tubarossauro e seguiram rumo ao cercado. Sem pensar duas vezes, os dois gritaram: amigos, temos um plano! E na mesma hora pularam em cima do cercado e conseguiram destruir a prisão. Os dinossauros começaram a atacar o gigante, encurralando ele para fora do seu terreno. Porém, o gigante era forte e conseguiu fugir dali. Rapidamente, os dinossauros criaram outro plano: usar a arma de água contra o gigante. E agora? Qual é o fim dessa história? Escolha um número de 1 a 5. Então, cada uma de vocês escolhe um número de 1 a 5. Pode escrever aí no chat o número que vai escolher para o final da história. 4, 3, 2, 2, 4, 3, 5. Nossa, já não estou mais nem acompanhando a votação aqui. Então, ela está muito rápida. Tá. Para poder ver esse final da história, a gente pode... Na verdade, eu fiz esse final da história assim, porque eu realmente não me lembrava do final da história. Mas... a gente pode ou fazer uma votação com as crianças, isso é um modo diferente de escrever uma história, né? Na primeira, eu segui fielmente o que as crianças diziam. Nessa segunda, eu fui fazendo alguns inserimentos de algumas palavras novas, né? Uma linguagem diferente. Vocês viram que já tinha uma outra narrativa. E esse final da história, ele pode ou ser uma votação, a gente pode votar, vai ser o 4, vai ser o 3, ou a gente pode dizer para cada um ler o final da sua história. Cada um escolheu o seu final e a gente vai lendo cada alternativa, tá? Que é assim que eu vou fazer com vocês agora. Então, qual foi o fim da história? Quem escolheu o número 1, o fim da história é o seguinte: o gigante caiu nas profundezas do oceano com o tubarossauro e nunca mais foi visto. Quem escolheu o 2 é: a arma falhou e o gigante fugiu. Quem escolheu o 3 é: o jato foi tão forte que conseguiu acabar com o gigante. Quem escolheu o 4 é: os dinossauros não queriam ser maldosos e perdoaram o gigante, que teve que passar o resto da vida cozinhando para eles. A Crescilda, tu abriu o microfone, tu quer falar? Não foi? Foi sem querer? E o 5 é: o gigante foi morar com o João para cuidar do pé de feijão. Então, é uma maneira diferente de fazer o fim da história, né? Criei ela inspirada naquele livro da Branca de Neve e as 7 Versões. Não sei se vocês conhecem essa história.
mas é um livro em que as crianças vão escolhendo qual a versão contar, né? Se você quer que a Branca de Neve coma maçã, vá para a página tal. Se você não quer que ela coma maçã, vá para a página tal. Então, é uma história que vai sendo contada em várias versões, né? Tipo que nem aquela história dos 3 lobinhos e o porco mau, não sei se vocês já ouviram falar, que também é uma releitura do clássico dos 3 porquinhos, né? Mas, primeiro, porque eu não me lembrava o fim da história, porque se a gente não registra as coisas, a gente se perde também na memória. Essa é uma das funções da escrita, que a gente possa memorizar. Eu estou vendo as profs da Mills ali, né, e vejo algumas profs aqui na tela, baixam a cabeça para anotar, baixam a cabeça para anotar. Por que estão anotando? Porque sabem que se a gente não tomar nota, a gente vai esquecer, não é? Então, essa é uma das funções da escrita. Ser uma forma de memória, esta função mnemônica que a gente conversou lá no primeiro encontro. Como eu não tinha anotado, eu anotei algumas partes da primeira história, e a segunda e a terceira eu fui vivendo com as crianças, eu não anotei, não tomei nota, e fui escrever. Umas 2 semanas depois, acabei perdendo essa narrativa, mas costurei assim. Mas fiz desse jeito também para poder mostrar para vocês que nem sempre eu construir uma história com as crianças, a gente precisa ser fiel ao modo como elas falam. Porque a gente pode mostrar para elas que escrever é diferente de falar. Senão a gente vai estar sempre escrevendo e daí, e daí, e daí, né? Porque é assim que as crianças constroem as narrativas, né? Elas ficam fazendo essas... É que nem o Neca da minha fala, né? Que meu marido diz que eu tenho para falar, né? A gente sempre vai criando uns vícios de linguagem para fazendo as ligações durante a escrita. E não é, às vezes, diferente na fala, né? Então, essa história aqui também foi criada pelo mesmo grupo de crianças, mas, como teve a minha participação, eu me coloquei como autora. A terceira história, eu realmente não me lembrava. Eu me lembrava que era sobre o camaleão, e eu ficava tentando lembrar porque as crianças tinham narrado. Como eu não lembrava, então eu escrevi uma carta para as crianças, pedi para a professora ler essa carta, mostrar as imagens e ela construir com as crianças essa narrativa, né? Então, a professora leu essa carta para as crianças, né? Eu não lembro muito bem dela, mas vocês podem escrever a história junto com a prof. Veridiana, o que acham? Usem a imaginação, depois me enviem que eu quero ver. Então, as crianças escreveram, depois elas me mandaram a história escrita, aí eu montei ela e passei de volta para as crianças para elas terem o registro. Passei em PDF, a prof mandou para as famílias pelo grupo do WhatsApp, e agora todo mundo tem acesso a essas histórias de maneira online, né? Também poderia imprimir para poder disponibilizar na biblioteca da sala, né? Na biblioteca da escola, para poder fazer uma documentação, enfim. Essa é a história sobre o camaleão de fogo. Alguns dinossauros fizeram uma armadilha para matar o camaleão que tinha cor de fogo, amarelo e vermelho. A armadilha foi pensada para quando o camaleão saísse da sua caverna e ficasse preso até o monstro do mar pegar ele. O camaleão caiu na armadilha e deu de cara com o tubarão que falou: "Ha, ha, ha, eu peguei você." Mas o camaleão é muito forte. Quebrou e colocou fogo em tudo, conseguindo fugir. Porém, algo inesperado aconteceu. Algumas madeiras caíram em cima do camaleão e ele parecia estar morto. O dinossauro Triceratops, que era amigo do camaleão, viu e correu para defendê-lo, subindo na cauda do tubarão e o tocando para longe. O dinossauro, amigo, viu que o camaleão só estava com a respiração fraquinha, mas estava vivo, e eles comemoraram. Aí aqui ele levando o tubarão para longe, né? E daí já quem criou essa história, então, foi o Lorenzo, o Enzo, a Bela e a Fernanda, 2 crianças que participaram ali da brincadeira e 2 que não haviam participado e que entraram na construção, mas foi um pequeno grupo de crianças que criou a história, né? Tem várias questões, assim, para a gente poder conversar sobre isso, né? Primeiro, é poder pensar o que fazer com aquilo que a gente escuta das crianças. Essa prof aqui, antes de eu ir visitar a escola, ela já me dizia: as crianças só querem saber de dinossauros. Elas só querem saber dos animais em miniatura. Elas não fazem outras brincadeiras, elas só ficam ali, só ficam ali, só ficam ali. E quando eu cheguei na sala, eu vi essa cena e me lembrei da professora falando: o que eu faço para que as crianças brinquem de outras coisas? Aí eu pensei: nossa, a gente fala tanto na educação infantil que a criança é o centro do planejamento, mas o que fazer com isso que a criança manifesta como desejo, como curiosidade,
né? Como sentido, como necessidade, como lugar no mundo. Aí quando as crianças falam fazendo aquilo assim, e como eu estou escrevendo uma tese sobre leitura e escrita na educação infantil, né? E naquela semana eu tinha lido o quanto é importante ampliar o universo das crianças também em relação à linguagem oral, para elas terem o que dizer na linguagem escrita. Eu pensei, eu vou provocar as crianças a escreverem histórias. Mas tinham crianças naquela turma que não estavam ali naquele espaço, não eram todas. A maioria das crianças estava ali, mas todas não estavam ali. Tinha um grupo de 4 crianças que estavam desenhando, tinha um grupo que estava com a prof fazendo uma situação dirigida e tinha um grupo que estava dentro de uma cabana. Mas a maioria estava ali, né? E aquelas crianças que estavam no desenhando, quando eu parei do lado para ver o que elas estavam fazendo, depois que eu saí daqui desse espaço, elas começaram a me contar histórias com os desenhos. Aquelas crianças que estavam na cabana, elas também estavam fazendo histórias. Aí eu provoquei a professora Viridiana a pensar, será que todas essas crianças não estão fazendo histórias, só que de maneira diferente? Tem as crianças que estão contando histórias pelo desenho, tem as crianças que estavam contando história pelo jogo simbólico, algumas na cabana e algumas com os animais em miniatura, né? Se ao longo da minha fala vocês quiserem falar, interromper, né, fazer alguma pergunta, podem se sentir à vontade, né? Lembrem sempre que não é um monólogo, né? Mas eu quis trazer essa história porque ela exemplifica muito o que a gente vive no currículo da educação infantil e que as profs dos anos iniciais podem aprender com a gente. Nós seguimos as crianças. A gente parte das crianças para conduzir o nosso planejamento. E isso é algo que já quase não acontece nos anos iniciais. A gente dificilmente vai seguir as crianças para conduzir o planejamento. E tem uma explicação lógica por trás disso, porque eu também já fui professora de primeiro ano. A gente tem um currículo, né? Uma lista lá de conteúdos para poder seguir, e ele é um currículo muito fechado. Não é um currículo tão integrado quanto é o currículo da educação infantil. E acaba que muitas vezes a gente acaba silenciando essas manifestações das crianças. Mas as crianças contam histórias de muitas formas. E a gente pode aprender com essas histórias que as crianças contam a como conduzir também um currículo mais sensível com elas. Tá? E eu vou retomar também algumas questões da história ao longo da noite, tá? Mas vocês também podem me interromper. Eu quero relembrar com vocês aquilo que a gente conversou lá no primeiro encontro. O que é escrever? O que significa estar alfabetizado? Porque se para mim estar alfabetizado significa fazer atividades de codificação, de decodificação, significa desenhar letras, significa partir de uma lógica linear, do mais simples ao mais complexo, eu vou ter um planejamento. Se para mim estar alfabetizado é entender e atribuir sentido à linguagem escrita, eu vou ter outro planejamento. Se para mim estar alfabetizado é, acima de tudo, saber fazer uso da linguagem escrita, entender que a escrita é uma forma de pensar, de comunicar, de se expressar, de produzir memória, eu vou ter uma outra condução no processo de alfabetização e na organização curricular com as proposições de leitura e escrita. Lembram que eu tinha trazido, né, a mini história da Cecília, e foi bem bacana, porque eu não sabia que a prof. Rafaela, que tinha construído aquela mini história, acho que eu até não reproduzi a mini história aqui, mas tem no material passado. Eu não sabia que ela não tinha mostrado para as famílias essa mini história. E na semana retrasada, na semana passada, eu precisei pedir uma autorização para as famílias para poder fazer o uso dessa mini história, porque é uma produção intelectual das crianças, né? Essa daqui. E quando eu mando para as famílias essa mini história, a mãe da Cecília, que é essa menina que deu a ideia de circular, de riscando os dedos para contar quem estava ganhando no jogo da velha,
ela me grava um áudio e diz assim, nossa, eu me sinto lisonjeada. Eu nem sei se essa é a palavra correta, mas eu estou muito feliz em ver isso. A mãe do Marcos, ela me conta uma informação que eu não sabia, né? Porque como são muitas crianças, gente, são quase 400 crianças que eu circulo nessas 3 escolas, então é difícil saber a história de todo mundo. Mas a mãe do Marcos se emocionou e disse para mim, prof, o Marcos é aquela criança que está escrevendo os números no quadro para dizer para os colegas que com esses números quero que se contavam, né? Ela disse, prof, tu não sabe o quanto eu fico feliz em tu me mostrar isso, porque o Marcos, por ser uma criança autista, qualquer conquista dele para nós é uma grande alegria. E eu, não sabia, né? Eu não sabia dessa, não falei para ela que eu não sabia, né? Eu disse para ela, quem fica feliz sou eu, em poder conseguir usar essas histórias que as crianças nos ensinam para poder ajudar outras professoras a pensar. Porque quando as crianças estão brincando aqui do jogo da velha, elas não estão só fazendo um jogo. Elas estão comunicando, elas estão pensando, elas estão dialogando, elas estão se expressando. O problema nosso na docência, me coloco nesse lugar também, porque eu acho que durante muito tempo eu demorei para ver isso, é que a gente não consegue documentar esses processos. A gente está sempre querendo o produto final. A gente quer escrever lá no relatório de avaliação da criança que ela conta até 10. Porque para a gente isso vale mais do que dizer que ela cria estratégias diferentes de contagem. E quais são essas estratégias? Ora com risco, ora com símbolo, ora com os dedos, ora com materiais. Porque na educação infantil a gente lida com processos. E narrar esses processos é bem complexo. Olha, nós estamos nos aproximando do mês dos relatórios de avaliação, né? Deve ter muita gente aí que já está pensando sobre isso, né? Quanto é difícil escrever sobre o outro e sobre uma criança? O que ela está conquistando? Como é que eu vou dizer, afirmar aquilo que ela aprendeu? Então, a lógica, né, dos relatórios hoje é que justamente elas possam narrar esses processos. Se eu fosse professora da Cecília, da Maria, do Henrique e do Marcos, eu começaria o relatório deles com essa minha história. E eu diria que é uma criança que se envolve na criação de ideias, né, que brinca com os outros. Eu teria o que dizer, porque é uma situação peculiar que consegue me falar coisas da criança. É um olhar singularizado, né, a nossa observação, a nossa escuta sensível sendo materializada. Então, eu quero dizer para vocês que nós, na educação infantil, a gente nunca deixa de trabalhar com a leitura e a escrita. A única diferença, talvez, nossa, da educação infantil para o ensino fundamental, é que a gente se detém muito mais na funcionalidade da linguagem escrita do que nas técnicas de aprendizado. Porque a técnica, ensinada pela técnica, ela é vazia de sentido. E é na técnica da técnica, pela técnica que a gente foi alfabetizado, e por isso para nós é tão difícil usar a escrita como uma linguagem. Por isso que para nós é tão difícil, às vezes, produzir relatório de avaliação, escrever uma mini história, escrever uma postagem na rede social, escrever um artigo, qualquer coisa. Por quê? Porque nos ensinaram uma escrita que era vazia, que era mecânica, que era cheia de regras, nos prenderam nisso. E acabaram silenciando o nosso lugar de sujeito, de fala, né, de ter o que dizer enquanto escreve. Então, passando adiante, peraí, que eu já estava aqui, que era essa parte para relembrar, né? A BNCC da Educação Infantil diz bem assim, que na educação infantil a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. E quem é prof de pré-escola sabe que as crianças transparecem curiosidades sobre a linguagem escrita. Talvez não sejam todas, mas a maioria delas transparece. Elas perguntam, elas querem escrever, elas brincam de escrever, elas mostram curiosidade. Essa daqui é uma fotografia de um papel pardo que eu tinha colocado no corredor o ano passado, aqui de casa, para a Lavínia poder brincar, né, de desenhar, de rabiscar, enfim, de escrever. E daí um papel estava todo desenhado. Daí ela pediu para mim trocar. Aí eu troquei o papel
e fui no banheiro. Quando eu voltei, ela tinha feito as letras. Ela disse para mim, eu fiz todas as letras, né? Para ela, nesse momento, são todas as letras. Mas quais são todas as letras? O L e o F. L de Lavínia, L de Lourenço, que é o pai, F de Flávia, que é a mãe. Mas para ela eram todas as letras. Quando eu olho para isso e escuto ela dizer, eu fiz todas as letras, eu reconheço o que ela me disse, mas eu digo para ela também, filha, essas não são todas as letras. Essas são letras muito especiais, muito importantes, são as letras da nossa família. Mas o nosso alfabeto, ele tem muito mais letras. Quer ver? Eu vou escrever para você. E eu vou e mostro para ela que tem outras letras. Eu digo para vocês que durante muito tempo eu fiquei bastante desconfortável em fazer isso com as crianças e em também orientar as minhas alunas da pedagogia que fizessem isso nos estágios. Porque parece que a gente está ensinando ou que a gente está indo contra o nosso princípio de romper com esse caráter preparatório da educação infantil para o ensino fundamental, né? Mas hoje, estudando um pouco mais sobre zona de desenvolvimento proximal, sobre a escrita enquanto uma linguagem, numa abordagem mais vygotskiana, eu vejo que não, esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Se eu ouvir isso da Lavínia, é a partir disso que eu vou provocar ela a conhecer outras letras. Aí, não foi de selfie que eu tirei essa foto, tá? Foi uma foto de câmera frontal. Então, vocês podem ver que ainda aqui a gente tem uma escrita espelhada. Por que tem uma escrita espelhada? Porque ela começou da direita para a esquerda. Ela ainda não conhece essa técnica, quer dizer, agora ela já conhece. Mas ela ainda não conhecia que a escrita começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ela vai fazendo conforme ela hipotetiza, né? Quem vai apresentar isso para ela é o adulto, mas sempre dentro de um contexto. Tu queres falar, Mara? Quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Aí, eu acho que tem uma foto aqui. Aqui aparece só um pedacinho embaixo. Mas aí, quando eu volto e eu começo a escrever as letras do alfabeto para ela, ali embaixo aparece um pouquinho. Essa é a Lavínia, né? Ela tem 4 anos. Aí ela tinha 3 ainda. Eu escrevo todas as letras para ela. E eu digo, olha, tem todas as letras. Agora, onde é que estão essas que você escreveu? Né? Aí ela vai pontuando para mim. Hoje de manhã, ela me vê muito no computador, né? E eu ultimamente tenho me dedicado muito à escrita da tese, então eu passo bastante tempo aqui no escritório. E ela me pediu ontem de noite se eu podia dar um outro computador para ela, que eu tenho 2, né? Para ela poder trabalhar também, que ela precisava escrever coisas. Daí eu disse, sim, eu posso. E eu geralmente não deixo ela ficar no computador assim, né? Aí eu liguei o computador, abri um documento de Word e deixei ela brincar de escrever sozinha e voltei para o escritório. Quando eu volto para a sala, o meu esposo tinha escrito desafios para ela. Ele brinca com ela de fazer desafios. Ele tinha pegado um papelzinho e tinha feito uma lista de palavras que ela tinha que escrever. E ensinou ela a dar espaço e ensinou ela a dar enter para quando fosse mudar de palavra. E ela escreveu os nomes de algumas pessoas da família. Aí depois ela disse assim, eu quero mais. Daí eu disse para ela, mas quais palavras você quer escrever? Porque nunca aquilo que a gente vai escrever com as crianças tem que ser vazio. Sempre tem que ter algo que se relacione ao contexto delas, né? Aí ela disse, eu quero escrever leão, que era um bichinho que ela estava brincando. Eu quero escrever sereia. Eu quero escrever colar de sereia. Na hora eu pensei assim, nossa, colar de sereia é uma frase, ainda não seria a hora, né? Estamos escrevendo palavra. Daí já me bateu aquilo, calma, desfaz essa lógica que tem que partir do mais simples para o mais complexo, porque não é assim a aprendizagem. Quem disse que é do mais simples para o mais complexo? Tá bom, filha, só que colar de sereia vão ser formados por 3 palavras e vai ter um espacinho no meio. Ah, o espaço é aquele botão grande, né? Que o pai dela tinha dito para ela. Quando tu vai dar espaço, é um botão grande. Daí, ela disse isso mesmo. Aí, colar de sereia não é mais que outra palavra. Daí nós fomos na feira. Quando nós voltamos da feira, o computador tinha bloqueado a tela, ela conseguiu desbloquear. E ela, posso continuar escrevendo. Agora eu vou escrever animais. E ela botou lá. Pá!
E eu, né? Parei. Aí ela bem assim, e agora, qual que vem? Animais. É o I ou é o N? Gente, por Deus, que chegou a me dar um negócio assim, eu pensei, não, da onde que ela tirou? Eu corri olhar nos papéis, ver se o Lourenço tinha escrito em algum lugar. E eu disse para ela, filha, as tuas duas ideias estão certas, é o N e depois o I. Porque Ani... E daí eu percebi que ela tá fazendo uma coisa que Vygotsky fala. Chega uma hora no desenvolvimento da criança que ela vai perceber que não é, que as coisas que ela vê não podem só ser desenhadas. E as coisas que ela fala também podem ser escritas. E a criança se apoia nessa linguagem falada para poder escrever. Por isso que é importante que a gente desafie as crianças também e induza com intencionalidade há propostas em que ela use a linguagem oral. Não é deixar no limbo, né? Isso eu trabalho todo dia. Não. Intencionalmente, nós temos que trabalhar com essas narrativas. Intencionalmente. Aquilo que eu fiz na história com as crianças lá da Madre Alix é um exemplo. Intencionalmente pensar sobre o que eu quero registrar, o que eu quero dizer, o que eu estou falando que pode ser escrito. Só assim as crianças vão começar a fazer essas relações entre a fala e a escrita, que são essenciais para o processo de alfabetização, né? Para ter o que dizer. Aí também, algumas pessoas poderiam interpretar isso assim, tá, mas a Lavínia está escrevendo o L e o F porque o nome dela tem uma importância muito grande e a gente tem que trabalhar com o nome das crianças. Enfim, e às vezes o nome da criança ele é reduzido somente à letra inicial, né? O que também é uma falácia, né? Porque o nome da gente é composto de várias letras. E a gente dá sempre ênfase só à inicial, não sei porquê, a gente tem que estudar mais isso na pedagogia. Mas eu poderia pensar assim, se eu tenho uma aprendizagem, se eu acredito que a alfabetização é um produto de codificação e decodificação, que a criança tem que desenhar as letras e que isso é mais importante, eu vou lá para o Pinterest, eu vou lá para o Google, eu vou lá para o livro didático e eu pego uma atividade para poder trabalhar com a letra do nome, né? Ou eu faço igual eu fazia lá em 2004, quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, onde a gente aprendeu que tinha na cidade impressora de folha 3, aquelas folhas grandona, né? E eu mandei imprimir bem grande as letras das crianças para elas poderem trabalhar com a letra do nome. Mas o que era o trabalho com a letra do nome? Colar EVA em si, colar lantejoulo, colar lã, né? E eu dizia que estavam trabalhando com a letra do nome. Até que a Gil, que é que trabalhava no SESC, né? No SESC Nacional do Rio de Janeiro, ela chega e diz assim para mim, o que as crianças estão aprendendo com isso? E eu falei, estão aprendendo a letra do nome. E ela disse para mim, não, Flávia, as crianças estão aprendendo a colar. E é pura da verdade, porque ali a letra estava vazia, estava fora de contexto, estava solta, era o desenho da letra, né? Não era a essência da letra em si, não era a escrita como linguagem. Quando eu penso nisso também, eu penso assim, como é que eu posso fazer para potencializar esse conhecimento da Lavínia com as letras? Aí a gente começou a fazer uma busca tanto nos livros que a gente lia, nas coisas que a gente escrevia, na identificação das coisas dela, em escrever junto, em pensar junto. Um dia a gente foi no banco, ela pegou um card do banco e começou a procurar onde é que tinha as letras do nome dela. A prof fez um glossário na escola que ajudou muito. Então a gente tinha na geladeira de casa, a gente fazia relações entre as letras do nome dos colegas com as coisas que a gente queria escrever, com as coisas que a gente queria brincar. Ela tem um espaço na sala que ela pode brincar, desenhar, escrever, né? Enfim, ela tem espaço e tempo para escrever. Então, há uma participação ativa dela nesse processo, mesmo ela ainda não dominando uma leitura ou uma escrita no sentido estrito, né? De stricto sensu, né? No sentido, assim, alfabético. Porque o interesse dela está ali e a gente está trabalhando a partir da funcionalidade dessa escrita, né? O que é bem diferente em só fazer o desenho da letra e querer ficar identificando a letra de maneira isolada, enfim. Outra coisa também que eu observei é que ela começou a, nos objetos ou nos lugares que a gente ia, na rua, ver essa letra, ver essa... fazer essa leitura, né?
no começo, era no começo das palavras. Hoje é muito mais forte no entre-meio. No meio, né? Ela procura em tudo. Antes era uma leitura mais superficial. Hoje ela já consegue fazer uma leitura mais... Mas assim, ó, começa aqui, é ferramenta, é escova, é carne, é várias coisas que vão dando essa forma, né, dessa escrita da letra do nome, vão fazendo também ela pensar e fazendo essas relações com aquilo que tem sentido, tem significado para ela. E numa dessas minhas andanças também lá na São Cristóvão, no mês passado, eu conheci o Miguel. E logo que eu entrei na sala do pré-B, ele já me diz, oi, como é que é teu nome? Aí eu disse para ele, meu nome é Flávia, começa com a letra F, o teu qual é? Ele disse, meu nome é Miguel. Aí eu disse, sim, começa com M. E eu faço M em libras, né? Aí ele pega, une os 2 dedos da mão e diz assim, o M é assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, de quantas maneiras diferentes a gente pode escrever o M. Vamos tentar? Aí que eu provoquei a prof do Miguel, que é a Daisy, é uma outra prof, né? Eu disse, Daisy, leva essa minha história, conta para as crianças e coloca as crianças a investigar como que se faz a letra do seu nome, como a Lavínia fez aqui. Ela está fazendo uma investigação que é longitudinal, não é uma investigação assim, ó, de um dia, uma atividade de um dia, sabe? É uma experiência que tem continuidade. Vocês já pararam para pensar de quantas maneiras diferentes a gente pode escrever o M? Aquele dia eu levantei de muitas maneiras diferentes como a gente pode escrever o M com as profs da São Cristóvão. Mas aqui, vocês já pararam para pensar que materialidades, que materiais, em que lugares? Vocês conseguem olhar ao redor de vocês agora onde vocês estão e conseguem enxergar nos objetos letras? Formato de letras? Conseguem? Façam esse exercício assim, ó, de olhar para além do óbvio, sabe? De não olhar para o rolo de papel higiênico como rolo, mas de encontrar a letra O no rolo do papel higiênico, sabe? De poder fazer esses encontros. Isso daqui é uma provocação que parte da criança, mas que tem muita intencionalidade do professor. Porque eu disse para a prof. Daisy, tu não pode também ficar à mercê de, vou fazer somente o que as crianças querem. Isso é uma ideia muito errônea que veio junto com o construtivismo. Esperar que as crianças aprendam, né? Esperar que um dia elas vão escrever, deixar que elas escrevam casa com Z, né? Encontrar letras nas nuvens é um exercício muito bacana também, assim como encontrar desenhos, o que eu vejo, né? A gente brinca com a Lavínia quando a gente está viajando. O que eu vejo? Daí a gente vai falando o que a gente vê na estrada, né? Eu vejo placas, eu vejo milho, eu vejo nuvem, eu vejo poste, eu vejo foguete, eu vejo... Né? A gente vai inventando coisas. E como é que a gente pode fazer para potencializar isso? Porque o Miguel fez o M assim, né? Mas e será que com o corpo eu também consigo fazer o M de outras maneiras diferentes? Será que eu consigo fazer M com as pernas? Será que eu consigo fazer M com os braços? Será que eu consigo fazer M com o meu cabelo? Será que eu consigo fazer M com madeira? Será que eu consigo fazer M com galho? Será que eu consigo... Como é que eu consigo fazer o M? Não precisa ser uma investigação assim que, no dia de hoje, em 30 minutos, a gente vai levantar isso. Não, isso pode começar hoje e se estender. Né? Se estender, inclusive, de um ano para o outro. Que a gente fala muito em continuidade, em pensar a continuidade da aprendizagem das crianças entre a educação infantil e o ensino fundamental, mas a gente também não pensa que a continuidade se dá dentro das etapas também, né? Como as crianças continuam as suas investigações de um ano para o outro, quando trocam a professora. Não só de uma etapa para outra, né? O princípio da continuidade ele é muito mais forte do que a gente possa imaginar. Então, quando eu olho também para essa história do Miguel e penso nas provocações que a professora pode trazer a partir disso, eu vejo o conceito de currículo de educação infantil. O conceito de currículo de educação infantil ele é claro. A gente articula os saberes das crianças com o que faz parte do patrimônio histórico, cultural, científico e tecnológico da humanidade. Ou seja, eu não vou deixar elas pensando sempre do mesmo jeito. Eu vou apresentar para elas também outros pontos de vista.
E eu vou mostrar para ele que sim, que o M é assim, mas que existe uma língua brasileira de sinais que o M é assim. Então, eu também vou apresentar outros caminhos. Eu vou mostrar que o M, né? Opa, cadê o chat? Que o M, ele pode ser assim, mas que o M também pode ser assim. Então, de quantas maneiras eu posso escrever uma mesma letra? Isso é pensar nessa articulação que a gente vai fazendo, né? E isso, o ensino fundamental tinha que aprender mais com a educação infantil. Talvez um dia, quando essa base for reformulada e a gente deixar de ter 75 páginas de orientação de língua portuguesa na BNCC, né, a gente consiga pensar um pouco melhor o que é ler e escrever fora da técnica, né, mas dentro dessa ideia de que ler e escrever é um direito das crianças. Porque o parecer 20 de 2009, que revisa as diretrizes, ele é claro quando ele diz que a linguagem verbal é um dos bens culturais que as crianças têm direito a ter acesso. E o que inclui a linguagem verbal? A linguagem oral e a linguagem escrita. Porque ambas são instrumentos básicos de expressão de ideias, de sentimento e principalmente de imaginação. Como é que a gente vai ser sujeito criativo se a gente não imagina? Como é que eu dou autoria à minha prática pedagógica se eu não imagino? E infelizmente, a nossa imaginação, ao longo do tempo, quando a gente vai crescendo, ela vai sendo meio que podada também, né? Porque não tem mais espaço para ouvir a nossa imaginação no currículo da escola. Só tem espaço para o currículo formal, né? As diretrizes também falam que se pode dizer que o trabalho com a língua escrita com crianças pequenas não pode decididamente ser uma prática mecânica, desprovida de sentido e centrada na decodificação do escrito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que trabalhar com a linguagem escrita na educação infantil, com o M do Miguel, é muito diferente de eu dar uma folha para ele, com pontilhados da letra M e pedir que ele passe em cima. Porque ali eu estou trabalhando o desenho da letra, a técnica pela técnica, né? É muito diferente de eu organizar um ensino racional em que eu determino a ordem das letras, né? E eu determine o que as crianças, é que nem uma charge do Tonucci, né? Que a professora diz assim, crianças, hoje nós vamos aprender a letra O. Aí as crianças, sai um balão da cabeça das crianças, elas ficam imaginando ostra, ovo, pato, relógio, outras coisas que tem O também, que não só começa com O, né? Elas vão imaginando e a professora bota as crianças sentadas a copiar 30 vezes a letra O. Então, isso é fazer da linguagem escrita uma prática mecânica. Não é isso que a gente deveria fazer na educação infantil, espero que não se faça mesmo, né, na rede do SESI, porque o que a gente faz na educação infantil é trabalhar com a funcionalidade da linguagem escrita. Para que ela serve, né, e quando que eu uso ela, sempre em contexto. Como é que o currículo da educação infantil ele se organiza, né? A partir, principalmente, da centralidade dos direitos da criança. Aqui eu trouxe a imagem do Dotme. Eu criei um drive e compartilhei com a Mirtz depois do nosso primeiro encontro. E eu acho que a Mirtz deve ter passado o link para vocês, né? Sim? Alguém me sinaliza que sim, para mim poder saber? Sim? Lembram disso? Não? Eu vou alimentar hoje esse drive com esses documentos que a gente vai conversar hoje, com os textos que eu vou orientar para vocês hoje, né? Por exemplo, esse documento aí que eu vou colocar lá no drive, que é o documento curricular aqui do município de Erechim, que eu participei da elaboração dele, a gente tentou deixar muito claro que os direitos é que orientam a proposta curricular das crianças na educação, a proposta curricular para as crianças na educação infantil, né? Então, a partir desses direitos é que eu vou pensar nessa linguagem verbal. O que envolve a linguagem verbal? Envolve aprender a ler, escrever, falar e ouvir, que tem relação com a linguagem escrita e com a linguagem oral. Então, quando eu vou pensar em leitura, eu tenho que pensar assim, como as crianças convivem com portadores de texto? Como as crianças brincam com portadores de texto?
como elas exploram portadores de texto, como elas participam de situações de leitura, como elas expressam o que elas pensam sobre leitura e como elas conseguem também se conhecer através da leitura. Então, os direitos nos ajudam a ir pensando assim. A mesma questão, por exemplo, na fala. Que situações que elas convivem cotidianamente com continuidade para poder ampliar o repertório da fala. Para poder ampliar, para poder brincar com a fala. Para poder explorar mais a linguagem falada. E situações reais são criadas para que ela participe ativamente como sujeito de linguagem, falando, e não só ouvindo, na escola. Então, os direitos nos ajudam a pensar esse planejamento, mas principalmente para poder assegurar esses processos de leitura escrita com as crianças, porque ser um leitor competente não significa necessariamente que tu vai ser um bom produtor de texto. A exemplo é nós, né? A gente lê textos variados. A gente até lê sobre avaliação na educação infantil. Mas quando eu tenho que escrever uma avaliação de uma criança, às vezes eu me vejo num lugar de quem não sabe produzir texto. Então, nem sempre o processo, ser um leitor competente, vai te ajudar a ser um bom produtor de texto. Mas essa ampliação de universo cultural vai te ajudar a aprender a ter o que dizer, como dizer, de que maneiras diferentes. Um outro exemplo, assim, nós estávamos conversando semana passada lá na EMEI São Cristóvão, nessa escola aí que eu vou trabalhar com as crianças também, eu vou com as profs uma vez por mês fazer formação. Aí, semana passada a gente estava conversando sobre como começar um relatório de avaliação. Aí uma prof me disse, eu sempre começo pela adaptação. Aí a outra prof disse para mim, eu sigo os direitos. Aí outra prof disse assim, eu sigo conforme eu fui no meu trabalho, conforme a gente foi trabalhando. Aí eu provoquei elas a pensar, e como que poderia fazer diferente? Como poderia inverter essa lógica? Posso começar com um trecho de uma música que a criança gosta e pede se ele para cantar? Posso começar com uma fala da criança? Posso começar com uma cena que me vem na cabeça toda vez que eu penso nessa criança? Né? Então, às vezes tem cenas assim, cotidianas, né, que vem na mente da gente quando a gente vai falar sobre uma criança, por exemplo, o Miguel. Eu poderia começar escrevendo um relatório do Miguel falando sobre essa proposta dele, né? E não aceitar um M que um outro fez, e poder mostrar a sua versão do M. Né? De poder se colocar como um sujeito que pensa. E a prof me disse assim, nossa, ele é muito assim. Ele está sempre interrogando, perguntando por que tu está fazendo isso, por que tu está fazendo aquilo. Eu falei, nossa, olha, que bacana tu começar escrevendo isso sobre essa criança. Né? Que tu vê nele essa curiosidade em poder saber para que as coisas servem, né? Então, a escrita, ela também vem a partir da ampliação de outras linguagens, nossa, enquanto humana. Seja ela poética, musical, dramática, corporal. Outros modos de se apropriar no mundo também fazem com que a gente vá achando outros modos de poder escrever, né? Mas voltando a essa ideia da leitura, de que é ler? Ler não pode ser encarado também só como algo que se desenvolve alfabeticamente. Ler também é aprender a ler o mundo, como diria Paulo Freire. Então, eu posso não ler alfabeticamente, mas o que eu já sei ler. É isso que a gente faz com a Lavínia desde pequena. Quando ela pergunta, o que está escrito aqui? A gente devolve para ela e diz, o que tu acha? O que tu já consegue ler? Mas quando ela diz assim, eu não sei, eu não achei, tipo, se é uma escrita que tem letras igual essa daqui, né, que são letras minúsculas, né?
e ela não consegue ler, ela diz, não consigo, aí a gente lê. Porque a gente não vai deixar a criança sem resposta. A gente não vai deixar ela no egocentrismo dela supondo. Agora, se eu pedir para ela, o que tu lê aqui nessa capa? Ah, ela já vai conseguir ler. Um leão, ela consegue ler cores, ela já consegue ler um número, ela já consegue ler algumas letras. Então, a leitura nem sempre vai ser uma leitura alfabeticamente, como a gente imagina, né? Mas ela também tem a ver, na educação infantil, com a leitura de mundo. E quando eu falo em leitura, não tem como não falar em literatura. Quais os livros que a gente tem escolhido para compor o acervo das crianças, né? Para que elas possam ampliar essa leitura de mundo. Aqui eu coloquei uma contraposição, né? Para os bebês, hoje, né, se vende muito livro para bebês. Eu fico pensando, isso é um livro para bebê. É mais um brinquedo do que um livro, propriamente dito, né? Mas o que seria um livro? Tá, o livro também pode ser brinquedo, professor. Também pode. Mas a criança também tem direito a ter acesso a livros de verdade. Também tem. Não só a livro de pano, a livro de plástico, a livro de cartão. Né? Os bebês também têm que ter direito a ter acesso a... Como é nessa imagem aqui, né? Tem um... Eu botei ali o emblema da minha página da Pedagoga, porque tem um vídeo na minha página do Instagram que eu filmo esses livros e depois deixo uma imagem assim como sugestão de livros para bebês, né? E para crianças bem pequenas. Então, são livros da coleção da Lavínia que eu comecei a comprar depois de pesquisar sobre alguns clubes de livros, tipo tem o Clube Quindim, tem o Clube... peraí, que tem um outro nome lá que eu me esqueci, mas daqui a pouco me lembro. Que eles são clubes de leitura que dão ideias, né, que fazem listas, enfim, de livros que são importantes, ou que, quando passa de um ano para o outro, eles lançam a lista dos livros do clube que foram disponibilizados no ano anterior, né? Então, eu gosto de acompanhar porque são livros que tiveram curadoria, são livros diferentes, né? Não são esses livros que a gente compra na banca de revista, que muitas vezes são os que se vendem. Por exemplo, na feira do livro aqui da minha cidade, só se vende livro assim. Eu fui com a minha filha e, infelizmente, na semana retrasada, livro de qualidade, nossa... Livro que tem conteúdo textual, muito pouco. Sabe, os desenhos, sempre aquela animação de computador, estereotipado. E quando a gente faz a escolha de um livro, não é só pelo texto e pelo tema da literatura, né? Mas é também pela qualidade do texto, pela variedade desse gênero textual. Tem livro que vai ser em forma de poesia, tem livro que vai ser em forma de repetição, tipo esse Bruxa Bruxa. Vocês conhecem a história do Bruxa Bruxa? Conhecem? Sim? Sim, que bom que vocês conhecem, porque... Não, a Cirlei não conhece. Cirlei, ele é um livro de repetição, né? Se convida a bruxa para vir na festa, mas a bruxa diz que vai, mas ela quer um outro personagem, né? Aí é um livro que vai repetindo o enredo. Então, convida, bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas se você convidar... Aí ela fala o nome do personagem, eu não me lembro a ordem, gente. Mas, tipo, ela fala o espantalho. Aí é espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. Daí ele responde, obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Aí é gato, gato, por favor, venha à minha festa. Essa história as crianças pequenas amam. Por que elas amam essa história? Porque ele é um texto que repete e que logo elas decoram, né? Logo elas vão se apropriar dessa história. E parecida com essa é a baleia na banheira, é o muito bem cansado, acordado, é o bem lá no alto, são histórias que também vão repetindo, né? Tipo, bem lá no alto, o urso, ele quer um bolo, mas o bolo está bem lá no alto. Então, chega o cachorro.
Aí o cachorro sobe em cima do urso. Mas o bolo está bem lá no alto, né? E vai repetindo a história, né? As outras também, que são da mesma coleção, que é da mesma autora, né? Mas tem livros ali, por exemplo, que eu escolhi para a Lavínia pelo fato, por exemplo, esse livro aqui do Cadê, que é um livro da Graça Lima. Uma, porque eu adoro a Graça. Ela é uma autora brasileira e eu adoro ela, né? As ilustrações dela são lindas. Mas principalmente porque o bebê é um bebê preto. E aqui na minha região, assim como aí na região que vocês moram, a diversidade cultural ela é restrita ainda, né? A Lavínia, por exemplo, ela não tem nenhum colega que seja negro. Então eu gosto de apresentar essas coisas para ela que ela não faça o que ela fez uma vez na rua comigo e que eu fiquei com vergonha. E que me acendeu o alerta, né? A gente estava andando na rua e a gente tem alguns imigrantes aqui na cidade, não quero dizer para vocês da onde que vieram, porque eu realmente não sei. Mas eles vendem coisas na calçada. E nós passamos por e ele estava vendendo meia, relógio, luvas, algo assim. E quando ela olha para ele, era um rapaz, né, negro, ela olha e diz assim, Lelê! Olha o Lelê! E quem conhece essa história vai saber por que ela disse, né? Por causa da história do cabelo de Lelê. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas aí eu me dei conta que era a única história que ela tinha, que tinha representatividade da diversidade africana, afro-brasileira, enfim. Aí nossa, aquilo me acendeu um alerta. Não, eu preciso mostrar para ela outras visões de mundo para que ela possa entender e não associar isso, né? É que nem o meu colega da universidade estava dizendo. O filho dele tem 2 anos e 3 meses. E para ele, o nome do cachorro deles era Pingo. Então, para ele, todos os cachorros que passam na rua são Pingo. Então, ele não grita cachorro au, ele grita Pingo. Né? É tipo isso, assim, ó, tu não conseguir ampliar essa generalização das crianças. Tu precisa ampliar esse pensamento delas. E daí, então, eu comecei a investir mais nisso. Não foi só nesse, eu comprei outros livros para ela também, que tinham personagens negros, para que ela pudesse também ampliar essa visão. E nessa pesquisa sobre diversidade, eu encontrei esse livro do Monstro Rosa, que é um livro lindo. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito bonito, vale a pena conhecer. Porque o Monstro Rosa, ele morava num lugar que ele tinha que se adaptar àquele lugar. E um dia ele resolve ir embora. Aí ele descobre que não precisa se adaptar, que as pessoas são diferentes. Aí ele encontra amigos diversos e consegue encontrar o lugar dele, né? Mas é uma história muito bonita, assim. A Lavínia também ama essa história. Assim como aquela Quem Pegou o Pão na Casa do João, que é uma parlenda que eu comprei em forma de história desenhado pela Bia Vilela, né? Quem pegou o pão na casa do João? Né? Foi você, vovó? Eu não. Então quem foi? Foi o vovô, né? E vai passando de um para outro, que as crianças também repetem. Mas aqui eu só tirei foto de alguns, assim, ó, para que vocês possam pensar que a leitura também tem a ver com isso. Com ampliar esse universo literário das crianças, para que elas possam também aprender outras coisas a ter o que dizer. Talvez se eu não conhecesse a história da Branca de Neve e as 7 versões, eu não tinha criado aquele final da história lá para as crianças. E a literatura nos traz muitas ideias, né? Mas não para fazer esse tipo de trabalho aqui. Não para contar uma história e produzir uma atividade, né? Não para a história ser motivo do desenho. Não para a história ser motivo de escrita, mas para a leitura de mundo mesmo. A literatura, ela é uma arte e ela deve ser encarada como tal. Como o cinema, como o teatro, como a literatura clássica, como a dança. Tu não sai de um espetáculo de balé e vai fazer o desenho do que tu viu no espetáculo de balé, né? Ou não deveria. Tu não sai do cinema, né? Fui lá assistir 50 Tons de Cinza e agora vou escrever uma redação sobre o filme, né?
A gente não faz isso na vida, mas na escola a gente geralmente escolariza essas artes. Por isso que talvez a gente se afaste tanto da leitura. Eu desconfio, né? Porque sempre a gente tem uma coisa para fazer depois que lê. Tem uma ficha de leitura, tem que responder uma pergunta, tem que fazer uma redação, tem que... Tá sempre algo externo, né? Não, ler para as crianças também pode ser lido como o objetivo de ampliar o repertório cultural, com o objetivo de ampliar a linguagem oral, com o objetivo de que elas conheçam diversos gêneros, com o objetivo de que elas ampliem também o conhecimento sobre as imagens dos livros, porque tem livros que vão ser a partir de pinturas, tem livros que vão ser feitos a partir de composição de colagem, né, de figuras, de mosaico, tem livros que vão ser mais computadorizados, tem livros que vão ser tipo aquele do Monstro Rosa, ele é todo feito com canetinha, assim, as pinturas são com canetinhas. Então, são modos diferentes também de conhecer essa diversidade plástica. Então, a literatura, ela é muito mais ampliada para isso, né? Tem essa função também, né? Então, esse óbvio, assim, que está enraizado de escutar uma história, produzir, também tem que ser algo que a gente tem que discutir mais, né? A literatura não deveria ser o tema de proposta, né? O tema da proposta deveria ser aquilo que vem das crianças. Então, aquilo que elas emergem no cotidiano. Também pensar o que é escrever, né? Porque a criança, ela começa a produzir texto, a produzir discurso desde bebê, como o próprio corpo, no gesto, nas expressões. Por quê? Porque ela está comunicando, ela precisa de um interlocutor, ela precisa se expressar, ela precisa mostrar o que ela sente. Né? Depois ela vai traçando isso para o desenho, vai fazendo o simbolismo das letras, né? Vai traçando isso para as artes visuais, até que ela chega à criação de textos. Primeiramente, talvez de modo oral, depois de modo escrito. Essa aqui é uma fotografia de uma proposta que a Prof. Aline do Sesquinho lá de Santo Ângelo fez, e quando eu fui na escola no começo do ano, eu achei muito bacana. Ela contou aquela... não sei se é um poema, uma história que diz sobre a casa e seu dono, acho que é de Elias José. Essa casa é de caca, quem mora nela é uma caca. Essa casa é tão bonita. Como é que é essa casa? Não sei se vocês conhecem essa. Se alguém quiser pesquisar aí, colar ela aqui no... Eu sei que é a casa e o seu dono, de Elias José. Ela contou para as crianças, e as crianças pediram para ela repetir durante vários dias. E ela tinha repetindo. Depois ela começou a ver que as crianças estavam brincando de criar com aquele texto. E daí ela resolveu lançar para as crianças, então. Para elas criarem a sua casa, né? Aí foi bem bacana, que teve criança que fez a casa do Homem de Ferro. Eles fizeram a casa conforme o imaginário deles, né? E aqui eu tirei uma foto, então, da casa, da enredo que o João criou, que é essa casa de tijolos para o lobo não entrar. Quem mora nela é a vovozinha. Alguns manteram a rima, outros não manteram a rima, mas manteram a essência do que a casa é feita e para quem que a casa é feita. Então, as crianças não precisam estar no mesmo nível de desenvolvimento. Elas podem se expressar de maneira diferente. E a gente também pode reconhecer isso, né? Tanto no contexto dos anos iniciais, quanto no contexto da educação infantil. Mas aquele que está embaixo, a criança diz essa casa é de ferro, e quem mora nela é o homem de ferro. Né? Então, teve crianças que mantiveram a rima, mas teve crianças que fizeram como o João, que recriaram, né, outra possibilidade com essa escrita. O que Vygotsky diz também, né? Que o melhor método é aquele em que as crianças não aprendem a ler e escrever, mas que elas vão descobrindo isso nas situações de brinquedo. Isso daqui é um brinquedo com a linguagem. Quando as crianças começam daí a ficar inventando coisas, né? Inventando histórias, tipo que nem estavam as crianças lá da Madre Alex, né? Criando histórias com os animais em miniatura, elas estão produzindo textos. Eu só preciso pegar esse gancho para poder ampliar, né, essa proposta de escrita, né?
Mas para eu poder fazer com que elas vejam sentido nisso, que faz parte do brinquedo, as letras têm que ser elementos do cotidiano das crianças. A escrita tem que estar presente, né? Então, como a escrita se faz presente na escola? Como as crianças convivem com os portadores de texto, com essa diversidade textual, com brinquedos que levam a leitura e a escrita, como elas convivem, não como de vez em quando elas vão ver numa atividade. Como elas podem todo dia se expressar, que é aquilo que eu mostrei para vocês antes lá na organização desse espaço que a gente criou para ela vir em casa, né? É um espaço que está montado e que ela tem a oportunidade de estar ali investigando. Ela pode pegar lápis quando ela quer, caderno quando ela quer, régua, tem tesoura, tem cola, tem revista, daí tem os livros que também estão ali perto, tem os folders que ela vai pegando pela rua e vai colocando ali. Então, tem, né? Tem material para que ela possa ir investigando isso. Geralmente, isso é uma coisa para poder pensar. Agora eu estava montando um material do próximo encontro para poder pensar os anos iniciais. Na educação infantil, isso é bem corriqueiro. A gente tem os brinquedos, os materiais à disposição das crianças. Nos anos iniciais, isso já não é mais. Mas a gente quer que elas aprendam a ler e escrever. Mas elas não convivem com isso, né? Por que é tão distante? Por que a gente faz isso ser tão distante, né? Voltando aqui, peraí que eu quero ler aqui o que vocês escreveram no chat. A Shirley mandou um link do YouTube que não abri aqui para poder ver. A casa e seu dono de Elias José. Ah, tá. Eu acho que é assim. Porque é esse o nome. Assim. Deixa eu só pular aqui. Isso, essa casa é do caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. É essa mesma, Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa mesma, eu não sei se aqui está o poema original, mas se vocês procurarem na internet, vocês acham o poema original, né? Não sei se ele está contado com o poema original, mas é mais ou menos assim, né? A Catiana escreveu aqui, né, que a Val fez um projeto que tinha esse poema quando alfabetizou a turma do filho dela, né, que saiu no livro de poemas do SESI. Então, o SESI faz livros de poema, que bacana, né? E também criar rimas a partir dos nomes deles, né? Essa casa é da Flávia, quem mora nela, ou, né? Poder usar o nome da criança para poder criar. Agora não me veio uma rima, né? Mas também é uma proposta bacana para poder pensar, né? Para brincar com essa linguagem, tá? Para escrever também é preciso ter o que dizer, tanto para si quanto para o outro. E eu sei o que as crianças quiseram dizer nessa folha aqui. Mas eu queria que vocês me dissessem aqui no chat o que vocês imaginam que elas quiseram dizer nesse registro. É difícil ler? Podem pensar, o tempo de vocês. O que vocês acham? Lembrando que, como ainda vocês não sabem, não tem certo nem errado. Só eu sei. Algum tipo de listagem, alguma contagem sobre algo, gráfico numérico, marcação de pontos em um jogo, anotação de um jogo, tabela, parece uma divisão, contando algo, classificando, registro de um jogo. Nos falam que elas estão desejosas que se amplie o repertório delas. Pode ser. Jogo de cartaz, jogo, parece ter números, uma votação.
Alguém tem mais alguma outra ideia? Ah, jogo de cartas em vez de jogo de cartaz? Sequência de histórias. Uma corrida. Olha quanta leitura, né? Olha que bacana. Pode ser que tenha tudo isso que vocês estão falando, né? Contagem de pontos. Agora eu vou contar para vocês o que é, tá? A Profeline, no Sesquinho lá em Santo Ângelo, elas trabalham por agrupamentos, né? Então, os grupos são formados geralmente de 4 crianças, você fazem os grupos, mas tem um momento do dia que ela reúne toda a turma para poder combinar o que vai acontecer. E ela registra isso que vai acontecer no quadro ou numa folha, ela anota o que vai acontecer naquele dia, os pontos principais, principalmente porque tem uma criança incluída com autismo, então ela precisa fazer essas anotações, e ela vai fazendo anotação junto com algum desenho, para poder ir marcando esses tempos para essa criança, para ela também poder se localizar, né, quando está chegando próximo de ir embora, enfim. Antes, ela fazia uma abaixo da outra. Depois, ela começou a fazer uma ao lado da outra. Uma proposta ao lado da outra, né? Para poder... O que vai acontecer agora, depois, para poder fazer essa linearidade, né? E daí, as crianças pegam as folhas, os cadernos, as coisas que ela tem e começam a copiar essa pauta do dia. Esses combinados do dia, essa rotina. Por isso que tem divisões, né, dos tempos, os marcadores temporais, né, tem hipóteses numéricas, né, hipóteses de letras, hipóteses, vários símbolos, e as crianças estão escrevendo essa pauta do dia. Na verdade, é que seria uma escrita de pauta do dia, que as crianças estão aprendendo a ter o que dizer. Mas elas só estão escrevendo aqui porque elas estão vendo sentido naquilo que elas... Não é uma cópia pela cópia, né? Elas estão reproduzindo, fazendo um jogo de imitação daquilo que faz parte do cotidiano delas, mas principalmente porque elas sentem a necessidade disso. A necessidade de fazer essa escrita, né? A necessidade de fazer esse registro. Então, elas também estão aprendendo a ter o que dizer. Estão aprendendo a ver que a escrita também é ter o que dizer, né? É um marcador temporal. Mas, basicamente, seria isso, né? Para poder também aprender a ter o que dizer, os portadores de texto podem ser excelentes contribuintes, né? Então, vocês poderiam pensar que os jornais, que os livros, as revistas, os gibis, os panfletos, rótulos, calendário, caderno, agenda, mapa, bula, né? Tudo que porta um texto diferente tem que fazer parte do cotidiano da escola. Essa aqui é uma fotografia da EMEI Copas Verdes daqui de Erechim, de um espaço montado nos corredores da escola, justamente para as crianças terem acesso a uma diversidade maior, né, de gêneros textuais. A escola tem uma proposta, olhem o Instagram, o Facebook da escola, tem a árvore dos poemas. É um galho bem grande, assim, que a escola colocou no centro, e volta e meia vão trocando os poemas que tem na árvore, eles vão sendo lidos, as crianças das turmas vão lá e penduram o poema, daí eles se trocam entre as turmas, mas a poesia é algo bem presente na proposta da escola, né? E a escola, o ano passado, foi o ano passado, ela apresentou no seminário da Vincular algumas práticas, né, de leitura e de escrita, que fazem na escola. Então, quando a gente dispõe esses portadores de texto para as crianças, elas, além de ter acesso a um monte de gênero textual, elas também começam a ver como a escrita é organizada. Como essa escrita é posta, né? Uma receita tem um modo de escrita, um poema tem um modo de escrita, um texto tem outro modo de escrita, uma entrevista tem um modo de escrita. Já pararam para pensar na imagem visual dos gêneros textuais? Tipo, se só fizesse com X uma estrutura de um poema,
talvez tu saberia que era pela divisão das estrofes, pelas linhas curtas, porque os textos têm uma estrutura. Essa estrutura que as crianças vão se apropriando, né, ao longo do tempo. Teve uma vez uma estagiária da pedagogia que fez um projeto sobre misturas e investigações. As crianças só falavam em slide, só, não falavam outra coisa. Daí a regente dela disse assim, não sei se tu vai ter muita coisa para fazer, porque eles só falam de slime. Que eu disse para ela, só de slime? Meu, tu pode fazer muita coisa com isso. E ela fez um projeto para as crianças poderem criar os seus próprios slimes. Então ela foi estudar receita, foi estudar o que precisava para aquele slime. E ela criou um livro daí de receitas para as crianças. Cada um que escreveu a sua receita. Nossa, era nítido assim na escrita das crianças que podia ver. As crianças faziam um número, um desenho de uma coisa e uma escrita. Elas gravaram bem essa ideia da quantidade do objeto que ela fazia nas receitas. Duas partes também. Elas escreviam em cima assim e embaixo só minhoquinha, para poder dizer que era um modo de fazer, sabe? Elas não podia não ter ali uma escrita alfabética, mas tinha um processo de leitura do gênero textual que era muito maravilhoso. Desculpa me incomodar, a Denise pediu para tu repetir o nome da escola. Dessa daqui? É isso. Tá. É a EMEI Copas Verdes, daqui de Erechim. Se vocês seguirem essa escola, vocês vão ver, até as profs dos anos iniciais, quantas coisas bacanas a escola faz, que também inspira a gente a poder pensar diferente, né? Teve, o ano passado, uma proposta que eu achei muito bacana. Passou dias, sem mentir, eu acho que uns 8 dias não tinha sol aqui em Erechim. Erechim tem um clima tipo de serra, assim. E aquele tempo nublado. E as crianças disseram que estavam com saudade do sol. E a prof fez elas escreverem cartas para o sol. Procurem na rede social para vocês verem que coisa mais amada é as cartas que elas escreveram para o sol voltar a aparecer. Foi muito bacana, mas por que elas escreveram? Claro, com a ajuda da prof, né? A prof foi ajudando elas a escrever. Mas, olha ao estalo que a prof teve, né? De sensibilizar a escrita para isso. Porque a gente também escreve quando está com saudade do outro. Vai dizer que vocês não escrevem para o outro quando estão com saudade. Estou com uma saudade muito grande de uma amiga, vou escrever para ela. O sentimento mobiliza a escrita também. E a professora usou aquele sentimento das crianças, né, da saudade, para poder escrever sobre isso, né? Então é isso, assim, ó, a leitura e a escrita, ela sempre vai acontecer em contexto, em situação real, quando aquilo realmente se faz necessário para as crianças e também para o grupo que está ali junto, que está se formando ali junto, né? Por isso que eu acho que a gente tem que aprender mais com a educação infantil. O que é se aprender mais com a educação infantil? Na educação infantil, a gente tem caminhado para a seguinte organização, assim. Parar de ficar pensando que atividade eu vou fazer, né? E começar a pensar como eu vou organizar os espaços, os tempos, os materiais para ler e escrever. Como é que eu vou organizar o agrupamento das crianças? Pequenos grupos. E não só o todo, né? Como elas podem trabalhar em pequenos grupos? Então, a gente já tem caminhado para isso. Se eu quero que as crianças produzam escritas, elas têm que ter um espaço na sala para brincar de escrever. Para brincar de escrever, para brincar de ler, para imaginar, para criar, para fantasiar. Elas têm que ter acesso a bons livros, né? E a leitura e a escrita não está só no viés alfabético. Lembrem disso. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para poder provocar um baralho na sala. Quando eu fui visitar uma das turmas do Sesquinho, eles tinham um espaço de jogos matemáticos. Aí tinha esse baralho, e lá no fundo, não vai aparecer aqui, eles tinham um quadro numérico que a prof teve que colocar, porque eles estão querendo ler os números. Então, eles queriam saber até 100. Aí a prof teve que fazer um quadro numérico até o 100, para eles terem onde pesquisar. Porque eles não vão aprender por osmose, né, gente? Uma vez uma colega minha da graduação me disse assim, Flávia, como é que tu faz para poder trabalhar com o nome próprio das crianças, para elas escreverem o nome próprio? Eu tinha uma pré-escola
numa escola e ela tinha em outra. Daí eu falei, eu geralmente eu digo para eles pegarem a ficha do nome para fazer a cópia. Daí ela me disse assim, mas cópia não é tradicional? Daí eu disse assim para ela, mas e como é que tu quer que eles aprendam por osmose? Tipo, me baixa as letras do nome. Não tem como, gente. Tu tem que ter a ficha ali de apoio para poder ir fazendo essa transposição, para poder aprender como é que escreve. E não é tradicional, né? Tradicional é tu ficar botando os pontilhados e pedir para a criança passar em cima. Ou tu ficar copiando 150 vezes o nome porque tem que aprender a escrever o nome. Não, tu vai escrever o nome quando o nome se fizer necessário. Quando precisar escrever o nome. Ou vocês passam todo dia escrevendo o nome de vocês. Não, a gente não faz isso na vida. Por que na escola a gente vai fazer isso? Então, lembrem sempre, aquilo que a gente faz na escola é aquilo que a gente vive na vida. Não precisa ser nada além disso, né? Tu não fica copiando o caderno de receita da tua avó para poder aprender a cozinhar melhor, né? Tu vai pra cozinha, tu cozinha, né? Isso em relação ao aspecto, né, da leitura e da escrita, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos assim, para poder pensar. Como aproximar as crianças, sempre pensando nos espaços, nos materiais que eu vou disponibilizar, no tempo que elas vão ter para interagir com isso, porque também não adianta assim, uma vez por semana elas vão ter um tempo para ler. Não forma o sujeito leitor se uma vez na semana elas vão ter acesso à leitura. Sabe? A leitura, a literatura tem que ser algo presente cotidianamente na escola. Um dia eu leio um trava-língua, outro dia eu leio um poema, outro dia eu leio uma parlema, outro dia eu trago uma reportagem, né? Outro dia eu leio um livro, outro dia eu leio uma adivinha, outro dia... Enfim... Outro dia um texto, um livro que só tem imagem, que não tem texto. Então, outro dia eu leio um texto que eu criei a partir de uma história contada pelas crianças. Então, a gente vai variando, mas a gente nunca deixa de contar histórias ou de ler histórias para as crianças, que são duas coisas diferentes, né? Ler história é uma coisa, contar história é outra. Outra questão também para a gente pensar em relação à linguagem oral. Em vez de eu pensar que atividade eu vou fazer, na roda de conversa eles vão poder falar. Nossa, sabe que chega assim, ó, me dá um 5 tipos de faniquito. Quando eu vejo que tem muitas pessoas que ainda entendem que o direito de participar das crianças que estão lá na base é efetivado numa roda de conversa. Principalmente quando a turma tem 20 crianças. É tipo que nem o que está acontecendo agora. Tem uma pessoa falando, o resto escutando. Né? Como é que tu quer que a criança aprenda a ter o que dizer se ela passa a maior parte do tempo ouvindo? Isso não é desenvolver a linguagem oral, vocês me desculpem. Se eu quero que as crianças falem mais, eu posso constituir pequenos grupos. Principalmente na pré-escola, principalmente nos anos iniciais. Então, nós vamos conversar sobre a história do nome. Em vez de eu colocar, uma vez eu fui visitar uma estagiária, estava fazendo estágio no 2º ano. Ela fez cada criança pesquisar a história do seu nome, né? Eram 31 crianças, eu acho. Eles estavam num círculo, ela botou num círculo, e cada um tinha que contar a história do seu nome. Quando chegou na 8ª criança, eles já começaram com pulga na cadeira. Na 10ª criança, já tinham uns cantos se batendo, os outros rindo, 5 pedindo para ir no banheiro, 2 querendo tomar água. E assim ia. E ela continuou. Aí eu fui lá e disse assim para ela, Rô, para, interrompe, e amanhã os outros apresentam. Daí ela disse, tá bom, prof, tá bom. Daí ela interrompeu e foi para outra atividade. Daí eu falei para ela, né, no outro dia, divide, sempre que tiver uma situação dessas, não coloca, tu viu, quando eles começaram a se faniquito? 8. Então, tu tá vendo que 10 é o máximo. Tu não teve que dividir em 3 grupos. Não vai dar para todo mundo falar e apresentar. Porque eles querem falar sobre a história do seu nome. E para poder deixar com que eles falem, faz assim primeiro. Reúne pequenos grupos, deixa eles contarem entre si, né? E tu vai passando e conhecendo. Porque as crianças também aprendem umas com as outras. Não precisa tu sempre estar ouvindo tudo. Não precisa.
Não precisa. Então, a gente precisa dar uma de ex-galinha chocadeira, como dizia meu pai, que é os pintos tudo debaixo das asas, e controlar e cuidar, para poder dar mais uma de mamãe pata que foi passear e perdeu os 5 patinhos, sabe? Para deixar as crianças um pouco mais livres entre elas, para poderem conversar, para poder dialogar entre elas, para que elas possam também ter o que dizer. E aí tu vai passando nesses pequenos grupos. Ou tu vai fazendo pequenas apresentações. Como é que tu vai fazer as crianças... tem a hora da novidade, né? Toda segunda-feira, a hora da novidade para contar o que fez no final de semana. Eu fico pensando nas crianças que não faziam nada, tipo eu. Nunca tinha nada para contar, porque meu pai e minha mãe nunca iam com a gente. Então, eu inventava. Eu criava coisas do meu imaginário. Ai, nós fomos tomar sorvete. O que nós tínhamos de tomar sorvete? Nós tínhamos ficado em casa o dia inteiro. Sabe? Então, poder pensar assim, ó, aqui, para poder desenvolver a linguagem oral, a gente tem que priorizar essa interação das crianças entre os pares, priorizar os pequenos grupos, priorizar com que as crianças falem mais, né? Tenham uma oportunidade de falar mais, organizar situações diferentes, colocar as crianças. Na educação infantil, a gente faz muito isso, com idades diferentes, interagir entre si para poder aprender umas com as outras, né? E também pensar nos materiais, nos espaços que eu vou organizar para elas poderem brincar com essa linguagem oral. Telefone, microfone, gravador. Ali eu coloquei imagem, né, de aqueles rolos que tem no meio dos papel toalha, que são bem firmes, sabe? Não desses de papel higiênico, mas os rolos de papel toalha, que eles amplificam a voz, né? Sabe? Que dá para poder brincar diferente, assim como os conduíte, assim como os canos de PVC. Teve uma aluna minha na pedagogia que fez esse daqui, que é como é que elas chamam? Um sussurrofone, acho que é. Já ouviram falar disso daqui? Xilofone. Que é os canos de PVC organizado para a criança falar e poder amplificar a voz para poder ouvir, né? Então, são instrumentos, os conduítes, que são aqueles, já ouviram falar em conduíte? Aqueles de construção, que tem cor amarela, laranja, preta, onde passa os tubos de fiação. Aqueles também são bacanas, porque eles amplificam a voz, as crianças gostam de brincar com isso. E isso também ajuda elas a falar mais, a desenvolver mais essa linguagem oral, né? Poder brincar mais com isso, de falar, né? E também poder pensar nesses pequenos agrupamentos que vão acontecendo ao longo do tempo. Para isso, a gente precisa aprender mais com a educação infantil, né? Nossa, quando eu olho assim, ó, para essa organização curricular da educação infantil, que se pauta em direitos, que se pauta em campos de experiência, que fala em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eu fico pensando, por que essa lógica não continua no ensino fundamental? Porque no ensino fundamental a gente tem área do conhecimento, competência específica da área, componente curricular, competência específica de cada componente, aí tem unidade temática, tem objeto de conhecimento e tem as habilidades. Habilidade. Vejam a diferença entre tu dizer que tu quer que alguém adquira uma habilidade e a diferença em tu dizer que tu tem que garantir que as crianças aprendam e se desenvolvam. A redação da base da educação infantil, ela é muito mais respeitosa com a criança do que a dos anos iniciais. Isso não tem como ser negado. Não tem, é totalmente diferente, assim, é outra vida. E pensar que a primeira versão da base, aliás, tinha direitos de aprendizagem e desenvolvimento para toda a educação básica, né? Depois isso foi tirado, foi virado competência. Então, quando a gente começa a organizar, quando as crianças entram para essa organização curricular, que é muito mais racional, que é muito mais técnica, é muito mais difícil continuar reconhecendo elas como sujeitos, né? Por isso que eu digo que a gente tem que aprender mais com a educação infantil. Porque não é que a educação infantil não está preparando as crianças. A educação infantil está vivendo uma lógica de respeitar as crianças. Que é uma lógica que os anos iniciais ainda não está conseguindo. Mas pode conseguir. Né? Na medida que a gente ir percebendo essas nuances, a gente pode conseguir, né? Principalmente para poder entender
que constitui uma experiência educativa? O que constitui uma experiência educativa? Quando a gente fala que a educação infantil é organizada por campos de experiências, a gente está falando de uma relação bastante holística, integral, a gente não fragmenta os campos como as disciplinas fazem, como as áreas dos conhecimentos fazem, mas principalmente porque a gente está pensando como as crianças aprendem pelas experiências. Como as crianças aprendem pelas experiências? Principalmente por 3 pontos, né? Pela continuidade, pela brincadeira e pela interação. As crianças aprendem brincando. Elas aprendem interagindo com o outro. E elas aprendem quando elas dão continuidade às suas investigações. Continuidade. Quando elas continuam pensando sobre linguagem escrita. No momento que elas pararem, esse caminho se rompe. Né? Então, comecei um curso de artesanato em tela. Tá, beleza. Eu fui um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aprendi algumas técnicas, não dei continuidade. A minha experiência foi o quê? Limitada. Posso eu dizer, eu tenho dificuldade de fazer técnicas na tela. Mas será que realmente eu dei continuidade às minhas investigações? Eu volto aos relatórios de avaliação, né? Muitas vezes a gente olha para as crianças e diz assim, isso tem dificuldade. Será que aquela criança tem dificuldade ou ela tem pouca experiência com aquilo? Não é uma lógica diferente de tu projetar dificuldade na criança e tu projetar que ela precisa de mais experiência? E a experiência vai se dar com o quê? Nessa continuidade. Se tu não tiver tempo para investigar as coisas, se tu não tiver variedade, tu também não vai se tornar bom naquilo. É a mesma coisa da habilitação. Como é que tu se torna um bom condutor? Né? Não é terminando, passando na prova lá da baliza. Muito pelo contrário. É dirigindo, é trocando de carro, é dando continuidade, é hora indo para BR, hora dirigindo na pedra, hora na areia, hora no asfalto. Tu vai variando essa tua experiência até tu se apropriar dela. Ela tem que ser tua. Ela tem que ser própria tua. Como é que tu vai construir uma experiência? É o que eu sempre trago como exemplo da questão de cozinhar. Quem aqui sabe cozinhar? Ninguém sabe, Valesca, nós estamos perdidos, não vamos poder comer na casa de ninguém. Não, a Rosane salvou nós. A Fernanda também, a Elaine também. Hoje nós vamos descobrir nas casas de vocês, né? Então, vamos descobrir na casa de que colega vocês vão poder comer. Já tem gente rindo, acho que confirmou que cozinhava, agora já se arrependeu, né? A Cassiana disse que depende o quê? Depende o quê? Tá. O que tu acha que sabe cozinhar, Cassiana, então? Né? Depende do quê? Tipo, eu sou boa no bolo, eu sou boa no salgado, eu sou boa no frito. Tá ótimo, é um bom começo da experiência no miojo. Vai ter janta, sobremesa e ovo frito adoro. Nossa, pode ser também. Macarrão. Tá, e as pessoas que estão dizendo que sabem cozinhar, aprenderam como? Como é que aprenderam a cozinhar? Como é que aprenderam a fazer lasanha? Como é que aprenderam a fazer miojo? Como é que aprenderam a fazer ovo frito? Né? Com a prática, cozinhando, com a experiência do dia a dia, vendo, praticando, com o sogro, com a mão na massa, fazendo e vendo, errando, fazendo novamente. A Cirlei disse que foi criada por um casal de alemão, que diz que os alemão, né, não é porque nasceram com esse dom. Né? São experiências que vão sendo refinadas de geração para geração e vão tornando eles, alguns, né, muito bons na cozinha, né? A experiência com os avós, né? A avó que fazia muita receita, né? A mãe também que foi ensinando.
Alguém aqui aprendeu a cozinhar só copiando o caderno de receita da avó, da mãe? Rosane, quando tu copiava o caderno de receita e já aprendia a cozinhar? Ou além de copiar o caderno de receita, tinha que fazer a receita também para poder aprender? Só copiando já aprendia? Ah! Tinha que fazer a receita, né? Então, como é que a gente aprende a cozinhar, né? Nossa, tá, e aqui não se sintam excluídas quem não sabe cozinhar, não tem problema, porque nós não precisamos ser bons em todas as linguagens, nem em todas as áreas, cada um de nós pode realmente se tornar, construir mais experiências naquilo que faz sentido para si. Então, tem muita gente que não cozinha porque não vê sentido, porque consegue, tem a mãe que cozinha, tem a irmã que cozinha, tem o marido que cozinha, tem um restaurante que gosta de comer. A gente vai encontrando outras formas, né, de poder se alimentar, que não necessariamente você que precisa cozinhar. Mas a gente também aprende a cozinhar nesse sentido da experiência que eu falei aqui para vocês antes. Quando a gente está lá na cozinha, interagindo com os ingredientes, mexendo nas panelas, testando o fogo, a temperatura, mudando, né? A gente também está brincando. Às vezes a gente acha assim que a brincadeira é uma coisa só da criança. Não, a gente também brinca de outras formas, né? E com continuidade. Porque a gente vai cozinhando cada vez mais e vai aprendendo cada vez mais coisas diferentes. Né? Então a gente vai se tornando bom naquilo que a gente quer se tornar bom, né? Aí, para isso, agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque a gente tem que começar a pensar na diferença entre o que é uma experiência que proporciona a continuidade da investigação e o que é uma atividade, tá? Primeiro, para a gente poder pensar aqui, uma coisa muito corriqueira, assim, né? Nas postagens de redes sociais das escolas. Fazer receita com as crianças. Aqui a gente tem uma receita de bolo de milho sendo feita, com certeza para a festa junina, porque tem as bandeirinhas ali da festa junina, né? Mas daí eu pergunto para vocês, fazer uma receita com as crianças é uma experiência ou é uma atividade? Os dois, a Vanessa disse. Não tem como fazer com o grupo todo numa vez só, a Raquel falou. Depende de como conduz, a Aline disse. E eu concordo contigo. Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não confundam experiência no sentido de aprendizagem, de se apropriar de algo, com experimento. Vou ter que ir lá, se vai acabar. Tá? Isso é um conceito bem profundo. Posso até indicar para vocês um texto sobre, onde a gente discute essa ideia da experiência, num livro nosso da educação infantil, não está aqui na minha mão agora, mas posso colocar um capítulo que eu escaneei lá para o nosso grupo de estudos que a gente estudou ano passado. Não confundam experiência com experimento. Tá? Eu tô com a linha aí na resposta dela, né? Depende muito de como a gente conduz. Se isso é um projeto educativo, e se eu tenho como hábito ficar desenvolvendo receitas com as crianças, para que elas se apropriem desse gênero, para que elas se apropriem dessa linguagem, para que elas botam a mão na massa, para que elas façam em pequenos grupos, não assim no todo, em que elas ficam mais na posição de telespectador do que de Masterchef, né? Se é um hábito meu, tipo que nem a Gabriela fez com a receita dos slimes que eu falei para vocês, se isso faz parte do meu projeto, pode ser uma experiência. Agora, se é uma atividade pontual que eu faço uma vez cada semestre ou uma vez no ano e acho que trabalhei com receita e acho que é uma atividade.
A atividade sempre tem quase sempre é reduzida a um produto, a fazer algo, produzir algo, tipo um bolo, e ela não permite a continuidade. Então, como é que eu vou dar continuidade a essa investigação? Como é que eu vou fazer com que aprender a cozinhar, aprender a fazer bolos, seja uma experiência das crianças? Elas têm que ter continuidade de investigação. Então, vai depender muito de como eu vou conduzir esse processo. As propostas podem ser somente atividades, ou elas podem ser experiências. Outra para a gente poder pensar. Esse aqui é um espaço de investigação matemática da escola do Sesquinho lá de Santo Ângelo. É atividade ou é experiência? Travou o cérebro de todo mundo. Ninguém mais tem ideia. A Cirlei disse que é experiência. A Denise também disse que é experiência. A Patrícia disse que é experiência. Por que vocês acham que é experiência? Por que não é atividade? Ah, pode ter continuidade? E se a professora é daquelas que só deixa as crianças ir lá quando ela deixa? Só permite que as crianças mexam e investiguem quando ela deixa? Ou se as crianças só podem ir lá nesse espaço, depois que elas fizerem a atividade, elas podem ir lá brincar nos espaços, que era assim que eu fazia quando eu comecei a trabalhar com espaço na educação infantil, né? Primeiro eu fazia atividade, depois eles iam brincar nos espaços. Daí esse tempo de brincar no espaço era tão limitado que eles nem faziam investigação nenhuma, né? Nos espaços. O problema está na professora, pode ser, Patrícia? Né? Mas quando eu organizo espaços assim, materiais, eu coloco à disposição das crianças e permito com que elas façam as investigações, eu já dou indícios de uma continuidade. A Aline escreveu aqui agora, né? Um ambiente preparado, vários objetos de investigação, um processo contínuo, que pode levar a uma grande investigação, mas sempre vai depender da intencionalidade da prof. Porque a prof pode não ver as investigações acontecer ali, para não acrescentar outros materiais, para não pensar em outras propostas, em outras coisas, né? Então, ela pode ter esse espaço da matemática, mas as crianças querer aprender a escrever os números até 100 e ela não ter só ter a régua de 30 centímetros. Então, que quando a criança está projetando as coisas naquele espaço, ela está me dando caminhos também para essa continuidade da experiência, e eu tenho que provocar isso. Só que agora pensa, essa aqui era uma sala, sei lá da prof. Annelise, só que eu tô vendo ela aqui, tá? Aí, a prof. Annelise acabou o ano com as crianças. O ano que vem, elas vão ser da turma da prof. Clecilda, só porque eu tô vendo ela aqui. Aí, a prof. Clecilda vai e monta vários espaços na sala dela, mas nenhum tem a ver com a relação matemática. Por que a gente não continua as investigações das crianças de um ano para o outro? A experiência também é limitada aí, tá? Porque como é que eu vou ser boa na cozinha, gente? Se eu parar de cozinhar uma vez na vida, é aquilo que eu falei para vocês antes da experiência com artesanato em tela, né? Eu parei, como é que eu vou me tornar boa naquilo? Por que uma bailarina clássica ela é tão boa? Nunca para de ensaiar, gente, coitada. A nossa equipe agora que ganhou a medalha da ginástica rítmica, vocês viram dançando com os bambolê? O que era aquela apresentação? Procure na internet para vocês verem. Ela é linda, para mostrar para as crianças. Meu Deus, é linda, uma apresentação linda. Elas não erraram nada com aqueles bambolê. Eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo elas ensaiaram. Tá certo, elas tiveram que repetir. Mas a próxima apresentação delas, com certeza, vai ser muito melhor, porque a experiência corporal que elas tiveram é gigante.
Então, como é que você vai se tornar bom em alguma coisa se você não tem continuidade naquilo? Ninguém se torna um bom escritor ou um bom leitor sem continuidade. Se tu para de pensar sobre essas linguagens, tu também para. Estaciona no tempo. Essa proposta aqui é uma experiência ou é uma atividade? Aí, agora vem as atividades. Eu também considero como uma atividade. Mas, será que é uma atividade necessária para poder construir alguma outra experiência? Não? A criança não precisa saber como se faz o desenho do B, como se escreve o B, para poder escrever ele. Precisa? Como é que ela pode aprender isso? Eu também acredito, Rosane, que usar de uma outra forma. Eu acho que a gente não precisa fazer com que as crianças passem por esse processo mecânico e vazio da escrita, que acaba fazendo quando elas... Eu lembro que quando eu fazia caligrafia, o que eu mais tinha era raiva de escrever do que alegria. Né? Tinha que ficar treinando ali 1 milhão de vezes. Não precisa necessariamente ser... que 20 linhas, né? O B, com 10 vezes, 200 vezes a letra B para poder escrever o B, né? O mais importante é que ela entenda que letra é essa, onde eu uso ela, para que eu uso ela, qual é a relação que eu posso fazer dela com outras letras, né? E não só o traçado da letra, não só o desenho da letra, né? Existem vários outros lugares que podem me levar a construir esse traçado, como a Preferina escreveu agora, né? Tem areia, tem massinha, tem a tinta, tem várias outras propostas que fazem a gente pensar sobre isso. E a última, para a gente poder pensar, aqui as crianças estavam brincando com o jogo do pirata e começaram a registrar ali quem estava ganhando e quem não estava, né? No jogo, né? Fizeram as anotações. Isso é uma experiência ou é uma atividade? Experiência? Mas e se a professora der esse jogo para as crianças jogar só uma vez por semestre? Enfim, será que essa experiência não vai ser limitada? Essa experiência pode virar uma atividade? Né? Porque se eu limitar o registro do jogo a uma única atividade, ou só para ter esse registro, para poder botar lá no portfólio, para poder fazer uma mini história, para poder dizer que as crianças registram em jogos e não explorar com elas o registro de jogos, que pode ser de maneira diferente, não criar fichas, não criar outras estratégias, não criar quadros numéricos, não criar outras formas. Já pararam de pensar quantas formas a gente pode usar para registrar jogo? Quantas formas existem? Então, se eu não ampliar também, se eu não variar essa experiência da criança na continuidade, eu também limito a experiência dela. Né? Então, não, como disse a professora Lei, não limitaria, né? Mas se eu reduzir a uma única ação, eu posso fazer com que isso vire uma atividade. Esse aqui é uma foto de um espaço das crianças lá do Sesquinho de Santo Ângelo, que eu trouxe para mostrar para vocês, que são aquelas crianças que fizeram aquela história da Casa e o Seu Dono, de Elias José. A professora começou, então, depois daquele processo, a criar um espaço na sala em que elas pudessem brincar de ler, de escrever, né? Criou ficha, né, com alfabeto, criou ficha dos nomes móveis, né? Trabalhou com as letras do alfabeto, modelando na massinha de modelar com as crianças.
disponibilizou materiais, né, de leitura e de escrita, colocou o glossário da turma como apoio também, tanto de pesquisa quanto de escrita, enfim, cria um espaço para que as crianças possam ter outras experiências com esse processo de leitura e de escrita, né? Aí a gente volta a pensar naquilo que a gente tinha conversado lá no primeiro encontro. O que significa para mim escrever? O que significa para mim ler? Gosto de escrever? Ainda não gosto de escrever? Gosto de ler? Leio com frequência? Por que eu escrevo? Em que situações eu escrevo? Porque eu preciso enxergar a alfabetização sobre um outro ponto de vista para mim deixar de fazer práticas mecânicas e vazias com as crianças, né? E que eu avance nessa compreensão, que eu pense que sujeito eu quero formar. Um sujeito passivo, que só reproduz, que só escreve o que eu peço, que não imagina, que não cria, que não transforma o mundo, ou eu quero um sujeito que possa expressar suas ideias, que possa expressar seus sentimentos. Né? Em que pedagogia eu acredito? Uma pedagogia feita com as crianças ou uma pedagogia feita a partir de um currículo imposto? Qual é essa pedagogia que a gente acredita? Essa aqui é uma mini história da Cecília, onde ela vai escrever uma carta de amor para a professora o ano passado, quando ela tinha 4 anos. Olha que amor. Estou escrevendo uma carta para você. Para saber com qual letra escrever, Cecília repetia as palavras em voz alta. Eu com a letra E, T com a letra T e amo começa com A. Depois fez um coração, seguido de sua assinatura na vertical, indicando, com amor, Cecília. E para finalizar, uma linha na horizontal foi a estratégia usada para juntar as palavras. Quanto amor em forma de escrita? Quanto pensamento em forma de escrita? Quanto processo de poder aprender a ter o que dizer nessa escrita? E o que a professora pode fazer a partir disso? Escrever outras cartas com a Cecília, escrever junto com a Cecília para que ela possa perceber que eu não é só com E, que tem o U também, que T não é só o T, que tem o E também, né? Ela pode ir mediando esse processo para poder ajudar a Cecília a escrever. Para isso, a gente precisa de uma escuta sensível. E a Cecília só escreveu porque ela tinha espaço na sala para isso. Acessível para poder pegar, brincar, escrever. Ela não dependia do professor para poder alcançar e dizer para ela, agora escreva sobre um tema que eu escolhi. Ela tinha lugar e tinha para quem escrever, né? Então, a escrita não pode mais ser vista somente como uma técnica. A técnica, ela é necessária. Eu tenho que saber que se escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, que o A é assim, que o B é assim, que o A minúsculo é assim. Eu tenho que saber. Mas nunca desligada da função social. É aqui, quando a Cecília vai estar escrevendo eu te amo, que eu vou trabalhar com o som das letras, com a forma das letras, com o traçado das letras. Não é uma escrita vazia, é uma escrita com sentido. É diferente de eu só pintar o número 1, desenhar um brinquedo que eu gosto e achar que eu estou aprendendo o número 1, sabe? A escrita é muito mais do que isso. Então, por hoje era isso, tá? Aí no nosso próximo encontro, que é o encontro do dia 23, a gente vai continuar conversando sobre isso, mas daí no processo dos anos iniciais. Pode falar, Annelise. Boa noite. Eu estava falando só com a Mirth, só para me confirmar. O nosso encontro ali está 24 de junho? Ou é julho? É julho. Eu tenho como julho. Ah, tá. Não, então, porque a Mirth repassou para a gente como 24 de junho, que eu questionei ela, que 24 de junho é um sábado. Então, ela passou errada, ela vai reorganizar. Só para confirmar contigo, ela pediu 24 de julho, né? Eu tenho anotado 24 de julho. Ai, não, então é o que está certo, porque acho que ela que passou. Se for 24 de junho, daí tu diz para ela que pode conversar comigo. A princípio, eu não tenho nada 24 de junho. Mas é que não é, porque 24 de junho é um sábado à noite. É, eu acho que na hora de digitar, ela falou que deve ter. Ela só pediu para me confirmar, porque como ela não estava presente, então é 24 de julho mesmo. O nosso próximo encontro é dia 23, que é uma terça. Né? 23 desse mês. Que agora a gente vai conversar sobre o processo de alfabetização nos anos iniciais, sobre o currículo dos anos iniciais, né? Pensando nessa continuidade.
E daí depois o outro encontro de julho é para a gente poder planejar essa continuidade. O encontro do dia 24. Tá? Na agenda, a Renata disse que na agenda está 24 de julho. Menos mal que na agenda está 24 de julho. Porque essa data já estava acordada desde o começo, desde o início. Que ela divulgou um encartezinho e deve ter tido um erro de digitação, né? Tá. Uhum. Mas sobre o encontro de hoje, alguma pergunta, alguma colocação? Algum pedido especial para o encontro do dia 23? Não. Muito obrigada, Rosane. Muito obrigada, Cirlei. Acho que, em nome de todo o grupo, em nome da Mirtz também, como eu falei, não poderia estar presente num dia. Acho que, Flávio, foi muito rico. O primeiro eu não participei, eu entrei no SES depois, né? Mas eu acho assim, a tua fala é muito dentro do que a gente vivencia, né? Da nossa prática. Eu acho que todo mundo pôde se ver um pouquinho, né? Nas atitudes que a gente tem enquanto professor. Muito, muito, muito obrigada. Você é uma pessoa muito iluminada na tua fala. E agradeço a todos, tá? Vou pedir para a Nilza, se ela puder estar repassando a gravação, né? Para a Mirtz, Nilza, muito obrigada. Eu passei para ela também. Ela também tentou entrar e gravar, ela também não conseguiu. Então, assim que a Nilza puder, para a gente disponibilizar, tá bom? Muito obrigada, Flávia. De nada, então. Até o dia 23. Vocês vão ver que vai passar bem rápido, daqui 15 dias. A Patrícia perguntou se tem lista de presença, geralmente. A Mirtz disse que ela vai entrar em contato com as orientadoras e cada orientadora vai estar repassando daí os seus professores, tá? Ou repassando a lista daí para ela, tá bom? Tá bom. Uma boa noite, um bom encontro a todos. Muito obrigada por hoje. Tchau, até o próximo encontro.